Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma. Mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal. Mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais. Tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente. Tem um texto da palavra que Jacó
encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e abra. Porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi, Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração, centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita, sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família, e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu mamãe. Pronto. Oi, Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso. Para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar,
para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós. É isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai, e ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração, e as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu, algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram, e eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar, e antes de eu preparar, eu falei: não, eu não consigo, eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora, nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando, mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido, e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. Enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa. A oração mantém o nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar ao meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias e eu sou assim. Eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar. Eu preciso colocar um fone no meu ouvido. Eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo, e profecia, e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte,
que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima. E eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia e que eram meras orações e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou te dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber, e eu ouvi a oração dela e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E está aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo, hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa, e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito, e ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito eu já tinha apanhado, então eu fiquei confuso. Então eu voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão.
Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias. Oi, Deus, sou eu de novo, até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano, mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja Ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar. Porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor, permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz a palavra: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra
semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Esse texto, quando eu li ele pela primeira vez, eu entrei em desespero, eu fiquei chocado, porque toda a construção que eu havia feito sobre essa história durante a minha infância, a minha adolescência, acabou quando eu li o texto. Uma coisa é alguém falar para você sobre algo que conhece ou pensa saber, outra coisa é você testificar e ler. Sabe, o problema às vezes é que nós somos filtrados por palavras erradas, equivocadas. Não que haja mal nisso, mas às vezes quando nós lemos e identificamos a verdade, a gente fala: meu Deus, não faz sentido. E isso é uma das verdades que para mim, quando eu li a primeira vez, eu disse: não pode. Eu pensei a vida inteira que Satanás perguntou para Deus sobre Jó. Eu pensei a minha vida inteira que quem trouxe à luz Satanás, no caso, que havia trazido à luz Jó, como se quem tivesse descoberto Jó fosse Satanás e trazido a Deus dizendo: Deus, ó, teu servo, posso tocar? Só que a Bíblia não diz que é assim que acontece. A Bíblia diz que quem traz à luz Jó para Satanás é Deus. Ou seja, quem provoca não é Satanás, quem provoca é Deus. Quem faz o negócio pegar fogo, que coloca lenha na fogueira na vida de Jó, é Deus. Quer dizer, Jó é fiel, é justo, é honesto, e Deus não poupa. Deus faz o contrário. Deus pega o melhor e coloca na tempestade. E sabe, quando eu vi isso, eu pensei: meu Deus, porque o sofrimento de Jó é algo terrível. Jó vai perdendo tudo o que tem. Satanás pede autorização para Deus, Deus autoriza, o desautoriza de algumas coisas, coloca limites, mas Deus vai deixando que a par e passo Satanás destrua Jó. Se você ver, o texto começa contando aquilo que Jó tem: os camelos, os gados, a riqueza. Jó é o homem mais rico, e mesmo sendo o homem mais rico, é o mais fiel. A prova que nem sempre, como todos às vezes dizem, ou alguns, que dinheiro corrompe, com Jó é diferente. Jó é fiel, Jó tem família, Jó é justo. Só que eu fico pensando: Deus, por que fazer isso com Jó? Porque Satanás diz assim para ele: olha, Deus, tudo bem, ele é fiel, mas ele é fiel porque tu deste tudo isso para ele. Porque na cabeça de Satanás, a nossa fidelidade está atrelada àquilo que a gente tem. Porque Satanás é interesseiro, Satanás é corruptível, Satanás acha que nós temos a mesma cabeça do que ele. Então toda vez que ele vê Deus abençoando alguém, ele quer aquela bênção para ele, só que não tem para ele, é para nós, filhos. Então, quando Deus traz à tona Jó, Deus está provocando Satanás. Loucura pensar isso, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Deus está dizendo: ó, olha aqui. Aí Satanás diz: pois é, mas olha o que você fez por ele. Se você me deixar tocar nas coisas dele, eu duvido que ele permanece fiel. Aí Deus disse: ah, é? Você duvida? Você tem certeza que você quer entrar nessa briga? Pode tocar nele, nas coisas dele, pode tocar. E a Bíblia diz que Satanás faz isso. Satanás toca nos bens de Jó. Jó perde absolutamente tudo, menos a fidelidade. Satanás toca na riqueza, ele perde toda a riqueza, menos aquilo que verdadeiramente vale: caráter, fidelidade. A questão é, olha aqui, Satanás vai de novo, e ele não está contente, porque a primeira etapa venceu. Parece que eu vejo que quando ele chega, é a cena assim: Deus disse: e aí? Blasfemou contra? Pecou? Desviou? Aí Satanás:
Me deixa tocar agora na família, os filhos. Irmão, para quem é pai, quando eu li isso eu fiquei com muito medo. Falei: Deus, não vem testar aqui não, por favor, porque eu estava entendendo errado o negócio. Você nunca mais viu na Bíblia Deus repetir isso. Mas calma, que você já vai entender o negócio. Deus deixa Satanás tocar nos filhos, e todos os filhos de Jó morrem. Perde os bens, os patrimônios, os filhos, e perde o apoio da esposa. A esposa diz: olha, você é um doente, você é louco, porque além disso, não obstante, Satanás perdeu os filhos, mas não perdeu a fidelidade com o seu pai. Não tem. Satanás chega e diz: agora me deixa eu tocar nele. Aí Deus diz: toca, mas não pode matar. Toca no corpo. As feridas, a Bíblia vai dizer que são tão profundas que Jó coça com um caco de telha. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que isso? Por que o Senhor coloca de maneira intencional alguém injusto como Jó em uma tempestade tão avassaladora como essa? A mulher de Jó abandona ele e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela está dizendo: você está um lixo, você perdeu tudo, agora vai, morre de uma vez por todas. Aí Jó chama ela de louca. E a Bíblia diz que mesmo aqui, Jó não pecou contra o Senhor. Sabe, aleluia, porque não é você. Aleluia, porque não é a gente. Aleluia, porque não é os meus filhos, não é o que eu tenho, não é a minha esposa. E a minha pergunta que ecoou no meu coração durante dias foi: Deus, por quê? Você sabe dos amigos, você sabe da história, mas até o final Deus não perdeu a fidelidade de Jó. Por quê? Porque Jó, porque Deus provocar Satanás em relação a Jó. Há um problema gigante. Satanás odeia gente. Sabia disso? Nós somos extremamente odiados. Então, até talvez esse momento, Deus deve ter ouvido muito de Satanás como: por que esse povo nojento? Por que esse povo que te desonra? Por que esse povo? Por que? Por quê? Aí Jó apresenta-se na história. Jó chega na história. E aí, querido, sabe qual é o porquê? Quem responde é Deus. Porque sempre haverá pessoas como Jó. Vale a pena por esse povo. Deus usou Jó para construir uma história de defesa sobre nós. Jamais Satanás vai poder tocar em nós com a desculpa contra a nossa fidelidade, porque uma vez Deus já provou para ele: sempre haverá os fiéis, sempre haverá os que não me abandonam, sempre haverá os que não me esquecem, sempre. E é por isso que vai chegar uma hora da história que eu vou enviar o meu filho, e ele vai morrer por esse povo. Terá os infiéis, mas eu sempre terei os meus Jós.
Fala, meu lindo, minha linda. Isso nós estamos em janeiro já. Hoje eu estou muito feliz. Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias. E a palavra de agora, eu tenho certeza que vai chegar na hora certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor, só rapidinho. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, entendeu? Se inscreve no canal, é rapidão. Você se inscreve, ativa o sininho, o númerozinho sobe. Já pensou? A gente vai chegar. Eu vou mandar para minhas tias, aquela mais velha, para mandar para as tias. Você pede para ir se inscrever, que a gente vai chegar aí em 2023, é o ano do 10 milhões. Se não for também, deixa para 2024, né? Não, amém não, irmão, pelo amor de Deus. Falta de fé. Não. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu vou falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz. E o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu estou de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém
todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não, mas não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Mas que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica, linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso? Irmão, falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil. Eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa e indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho loiro, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe.
casamos, temos 3 filhos e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você, eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano nasceu a minha filha em março, e antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana, jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa: isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa: olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus,
Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor, porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. A tua opinião, ou a tua vontade de se meter, ou a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu.
Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. Ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal. Mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho, e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção, e 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro, e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém.
compromisso com quem veio com você. Fala assim: ei, se você vê eu me metendo no que não deveria, me lembra de hoje, porque eu sou metido profissional. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acordo amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer 2 perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só: eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação, só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou: eu vou. Ou talvez você falou assim: nossa, coraçãozinho fica quentinho, quero ver se especialmente é legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo, e essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje, se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou: meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus, para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus, um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Não vou dar double check. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode entender: promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode que eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo. Aonde tiver alguém com certeza, levante a mão.
noites traiçoeiras. Obrigado, Jesus maravilhoso. Te amo muito, Jesus. Que Deus seja mais isso na história do nosso canal, Senhor Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Repita comigo, palavra após palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em nome de Jesus, amém.